Antes de qualquer oração, respire fundo. Permita que o seu espírito silencie por dentro. Deus não fala no barulho, Ele fala na intimidade. E essa oração não é um ritual. É um encontro com o Pai. Não se cresce espiritualmente por acaso. Ninguém amadurece na fé por acidente. Crescer com Deus exige escolha, intencionalidade. A Bíblia não diz, deixe a fé te levar. Ela diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Ou seja, não basta crer. É preciso pensar como ele pensava, priorizar o que ele priorizava, reagir como ele reagia. E isso começa com uma decisão simples e profunda: colocar Deus em primeiro lugar, antes de tudo. A primeira coisa que Jesus fazia era orar. Antes que alguém falasse com ele, ele já havia falado com o Pai. Antes que o mundo colocasse peso sobre os ombros, ele já tinha derramado o coração. Marcos 1:35 mostra: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Isso não foi um acaso. Foi uma escolha. Custou sono. Exigiu afastamento. Revelou uma prioridade. Ele preferia estar com Deus do que correr para resolver tudo com pressa. E você? Antes do dia começar, você já se conectou com o céu? Jesus não orava só porque era o Filho de Deus. Ele orava porque vivia em total dependência do Pai. E essa dependência não era ocasional, era constante. O texto de Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava com frequência. Ele se afastava da multidão, da correria, das distrações, não por fraqueza, mas por sabedoria. Quanto mais ele se conectava com o Pai, mais clareza tinha para enfrentar o que viria. E isso é um padrão para nós também. A oração da manhã não é um hábito qualquer. É uma declaração silenciosa de quem está no controle do nosso dia. O Salmo 5,3 declara: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa espera não é passiva. É entrega, é confiança. É colocar os pensamentos diante de Deus antes de tomar qualquer decisão. Quando você começa o dia orando, não está apenas buscando força, está realinhando seu coração com a vontade de Deus. Você não está pedindo para que Ele abençoe os seus planos depois que você já os traçou. Está convidando o Senhor para decidir com você. Essa é a diferença de quem anda com o Espírito. A paz antes da resposta e direção, mesmo sem clareza. Essa sensibilidade só surge na presença dele. O que Jesus fez pela manhã não foi um hábito comum. Foi uma declaração. Enquanto muitos ainda dormiam, ele já estava diante do Pai. Não era sobre religiosidade, mas prioridade. Cada detalhe em Marcos 1,35 revela um compromisso real com a presença de Deus. Muito cedo, ainda escuro, levantou-se, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nada disso é por acaso. Ele se levantou, mesmo cansado. Saiu, mesmo podendo ficar. Procurou silêncio, mesmo havendo barulho dentro e fora. Orar era mais importante do que descansar. Ele sabia que sem essa conexão, até mesmo os milagres perderiam o sentido. Porque quem começa com Deus não vive apenas por resultados, vive por direção. Quando você ora logo cedo, está dizendo com atitudes: Senhor, antes de qualquer voz, quero ouvir a tua. Não há entrega mais sincera. É como colocar o dia nas mãos de Deus antes de colocá-lo nas suas. Como Davi escreveu no Salmo 5,3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ao fazer isso, seu espírito se alinha, sua mente desacelera. Seu coração encontra um ritmo que não vem do mundo, mas da eternidade. Deus começa a conduzir pensamentos, emoções e até decisões que você ainda nem sabe que terá que tomar. E se você já sente que essa mensagem tem falado com você até aqui, escreva nos comentários: Senhor, quero começar meus dias contigo. Isso não é só uma frase. É um compromisso público com o invisível. É fé em ação. E já que você chegou até aqui, inscreva-se neste canal agora mesmo e ative o sininho. Cada manhã aqui é uma nova chance de recomeçar com Deus. A maioria das pessoas começa o dia tentando alcançar algo. Responder mensagens, planejar tarefas, resolver o que está pendente.
Mas quando Jesus começava com oração, ele não buscava produtividade, ele buscava presença. Antes de ser ouvido por multidões, ele era ouvido pelo Pai. Antes de lidar com necessidades externas, ele alinhava seu interior. É aqui que muitos tropeçam, trocam prioridade por urgência. O despertador toca, o cansaço fala mais alto e a oração vira algo negociável. Só que aquilo que é negociável perde força. E quando a oração perde espaço, o coração perde direção. Jesus não orava de forma automática. Ele orava porque sabia o peso do dia. Sabia que seria confrontado, seguido, questionado, traído. E mesmo assim, orava em silêncio. Orava sem plateia. Orava sem pressa. Porque aquele tempo secreto definia como ele enfrentaria tudo o que viria em público. Por isso, quando você começa o seu dia orando, algo muda. Não do lado de fora, mas dentro. Você ainda vai ter compromissos, trânsito, pressões, mas agora você está em outra frequência. Não reage como quem foi pego de surpresa. Age como quem já estava com o espírito antes do mundo tocar na sua rotina. Não é o tempo que define a profundidade da oração, mas o quanto de você está presente nela. Há quem ore 1 hora e não se entregue, e há quem diga uma frase com o coração inteiro. Deus vê corações, não cronômetros. Ele busca intimidade, não religiosidade. E isso começa pela manhã. Acordar com o coração inquieto é comum. Mas continuar o dia com ele desprotegido é uma escolha. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não começou suas manhãs confiando na própria força. A Bíblia é clara. Muito cedo, ainda escuro, levantou-se, saiu de casa e foi orar num lugar deserto. Marcos 1:35. Isso não foi um detalhe jogado no texto, foi uma revelação da prioridade. O Evangelho nos mostra que antes dos milagres, antes das multidões, antes dos desafios, Jesus buscava o Pai. E essa ordem muda tudo. Ele não começava o dia fazendo, ele começava ouvindo. Não iniciava no cansaço da agenda, mas no repouso da presença. E isso é um espelho para nós. A maioria das pessoas vive tentando encaixar Deus dentro da rotina. Mas a oração da manhã não é um encaixe, é o alicerce. Quando você começa com o céu, termina com paz. Quando começa no automático, termina no esgotamento. Não é o que você faz depois que muda o dia. É o que você faz primeiro. A oração matinal é como abrir as janelas da alma. A luz entra, o peso sai. O coração se alinha. E mesmo sem respostas imediatas, há uma troca silenciosa acontecendo. Você entrega o caos e Deus devolve direção. É nesse espaço íntimo que ele trata o invisível e prepara você para o que é visível. Começar o dia com oração não é um rito religioso. É uma escolha espiritual inteligente. Você não está apenas falando palavras, está se posicionando, está dizendo ao céu: antes de ouvir qualquer voz, quero ouvir a tua. Está dizendo à carne: você não manda aqui. Está dizendo à ansiedade: hoje eu não caminho sozinho. Quem começa com Deus, termina em Deus. E quem termina em Deus, nunca termina derrotado. O coração inquieto tem pressa, mas a alma guiada por Deus aprende a esperar. E quem ora pela manhã não está apenas pedindo respostas rápidas, está construindo um lugar de confiança. É como quem diz: Senhor, antes que o mundo me pressione, eu quero ouvir a tua direção. A palavra em Salmos 5:3 declara: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. O salmista não estava falando de ritual, mas de relacionamento. Ele sabia que o segredo da paz não estava no controle da rotina, mas na entrega diária. Quando o dia começa sem oração, é como sair de casa sem calçado. Você pode até andar, mas vai sentir cada pedra no caminho. A alma descalça se fere fácil, mas a alma que orou se move com firmeza. Porque mesmo que os problemas venham, e eles virão, o coração já está calçado de fé. A oração da manhã é o momento em que o invisível se torna mais real do que o que se vê. É ali que você confessa suas limitações, mas também reafirma sua fé. E isso muda tudo. Porque quem começa o dia ouvindo Deus, termina o dia ouvindo menos as mentiras do medo, do cansaço e da dúvida. E se esse conteúdo está alinhando o seu coração agora, eu te convido.
com reverência e propósito, a se inscrever neste canal. Aqui, todos os dias, você encontra uma palavra viva, oração sincera e direção bíblica antes mesmo do sol nascer. Esse espaço é teu também. Faça parte. Quando a oração se torna prioridade, o caos perde prioridade dentro de você. Quando o dia começa com Deus, a mente desacelera, o coração se alinha e a alma encontra seu centro. Não há fórmula, não há mágica, há presença. E é essa presença que sustenta quem acorda cansado e mesmo assim escolhe orar. Orar pela manhã não é um ritual para obter bênçãos. É uma forma de declarar onde está a sua confiança antes de qualquer desafio chegar. Quando Jesus acordava antes do sol e se retirava para orar, ele nos ensinava mais do que disciplina. Ele revelava a prioridade, revelava a entrega. Marcos 1:35. Deixa isso claro. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Isso não foi um evento isolado, era estilo de vida. Jesus não deixava a agenda definir sua espiritualidade. Ele definia a agenda a partir da oração. E quando você ora primeiro, não está apenas falando com Deus, está dizendo ao mundo espiritual: hoje eu não caminho sozinho. Antes do barulho, da correria, das urgências, a voz que molda o dia é a voz de Deus. Isso muda sua postura diante da pressão, sua reação diante da dor. Não é sobre acordar cedo para mostrar fé. É sobre acordar com fé para não se perder no meio do dia. É sobre começar com o alto, para não terminar esmagado pelo que é terreno. Quando o Espírito Santo é o primeiro a ser ouvido, até o que parecia impossível já não assusta tanto. A alma que ora cedo é como terra regada antes do sol forte. Suporta mais calor, gera mais fruto, resiste com mais firmeza. E você não precisa sentir vontade para orar. Precisa apenas reconhecer que Deus merece ser o primeiro. A vontade virá com o hábito. A força virá com a presença. E se essa palavra está despertando algo em você, se você sente que essa é a direção certa, não deixe para depois. Curta este vídeo e comente Deus primeiro aqui embaixo. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais vidas que também precisam começar o dia com oração. E aqui, isso é sagrado. Quando você entrega sua manhã a Deus, está dando muito mais que tempo, está oferecendo confiança. Não se trata de uma obrigação devocional, mas de um gesto espiritual profundo. Reconhecer que sem Ele você pode até seguir, mas não vai permanecer firme. O Salmo 5:3 registra: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa espera não é passiva, é cheia de fé. Quem ora cedo não corre atrás de bênçãos ansiosamente. Caminha com a certeza de que Deus já está adiante. Começar o dia em oração é como entregar as chaves antes de ligar o motor. Você confessa: Senhor, dirige. Isso muda o jeito que você escuta, fala, decide, reage. Não é apenas orar antes de agir, é deixar a oração moldar a forma de agir, é se alinhar antes de se lançar. E se no meio da rotina o coração se dispersa, a alma que orou cedo tem memória espiritual. Ela lembra o que Deus falou antes que a confusão chegasse. Por isso, quem começa com Ele termina mais inteiro. Mesmo que o dia seja difícil, a fé não se perde no meio do caminho. Há uma paz que só vem quando se começa com Deus. Ela não depende de circunstâncias, depende de comunhão. Quando a alma já foi alimentada, ela não se rende tão fácil ao cansaço. Quando o coração já se derramou diante do Pai, ele não se quebra tão fácil diante das pressões. E você que está aqui até agora, sentindo que tudo isso está fazendo sentido, não deixe esse momento passar. Inscreva-se agora neste canal. Aqui, todos os dias, você tem um encontro com a palavra. Não por hábito, mas por presença. E presença muda tudo. A forma como Jesus vivia revela o que ele priorizava. E nada fala mais alto sobre prioridade do que o hábito de orar enquanto ainda era madrugada. Marcos 1:35 mostra que Cristo levantava antes do dia nascer, saía sozinho e falava com o Pai. Não por obrigação, mas por fome. Isso mostra algo essencial. Não se trata de encaixar Deus em nossa rotina corrida,
mas de permitir que ele seja o centro dela. Orar ao acordar não é só espiritualizar a agenda, é reconhecer que nenhuma decisão, por menor que pareça, deve ser assumida sem direção divina. A oração da manhã não resolve tudo, mas alinha tudo. Mesmo quando o problema permanece, a alma que orou responde diferente. Porque não é só sobre o que vai acontecer. É sobre com quem você vai atravessar o que acontecer. E isso muda tudo. Muitos dizem, eu não tenho tempo para orar. Mas a verdade é outra, não temos força suficiente para seguir sem isso. Se o próprio Filho de Deus orava antes do dia começar, o que nos faz pensar que podemos enfrentar tudo sozinhos? Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Não foi uma ou duas vezes. Era constante. Era necessidade. A oração era o lugar onde ele recarregava, ouvia, discernia. E isso nos ensina que todo o poder que Jesus demonstrava publicamente era regado por encontros secretos com o Pai. Você também pode viver assim. Você também pode começar o dia cheio da presença. E quando a alma está cheia, o externo já não governa. Quando o espírito está de pé, até o corpo cansado continua. Porque a força que vem do alto sustenta o que o mundo quer derrubar. Quem começa o dia com Deus não apenas fala com Ele, aprende a ouvir. E esse é o segredo dos que caminham em paz no meio do caos. Desenvolver ouvidos espirituais para reconhecer quando o Pai está guiando. Porque não é todo pensamento que vem dele, mas quando a mente já amanheceu em oração, ela se torna afinada com a frequência do céu. Em 1 Tessalonicenses 5,17, lemos, orai sem cessar. Isso não é um chamado a viver de joelhos o dia inteiro, mas a carregar dentro do peito uma chama acesa, uma disposição constante de comunhão. E essa chama se acende com mais facilidade quando a manhã foi consagrada a Deus. É nesse lugar de oração que você aprende a discernir, a ouvir o sim, o não e até o silêncio de Deus sem desespero, a receber consolo sem palavras e direção sem mapas. Porque a oração verdadeira não termina com o amém. Ela continua em cada escolha, gesto, pausa e pensamento durante o dia. Orar de manhã não é só devoção, é estratégia espiritual. Enquanto muitos já começam o dia reagindo às pressões, quem ora se antecipa no espírito, já acorda blindado, já se levanta alinhado, já responde diferente porque já foi tocado por Deus antes de ser tocado pelo mundo. Quando a oração vem primeiro, a ansiedade perde espaço. As urgências do dia não ditam mais o tom. O coração já sabe em quem repousa. E mesmo que venham problemas, a alma já tem direção. Porque quem ora cedo não caminha sozinho, caminha consciente. A oração da manhã não é um ritual para apaziguar a consciência, mas uma aliança diária com o céu. Quem começa o dia aos pés do Senhor não apenas fala com Deus, entrega o controle. E quando Deus assume o controle, o fardo deixa de pesar como antes. A palavra declara em Salmos 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso não significa que o dia será fácil, mas que ele já tem dono, já tem direção, já tem um propósito firmado no alto. Hoje você pode começar diferente. Não pelo que sente, mas por quem está com você. Como está escrito em Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que essa seja a sua decisão agora. Fixar os olhos em Deus e não nos ventos contrários. Antes que o dia termine, pode ser que surjam vozes contrárias, circunstâncias imprevistas, notícias difíceis. Mas você já orou, já se conectou com a fonte, e isso muda tudo. Porque quem começa com Deus, permanece com Ele, mesmo em silêncio. Então agora, com o coração firme e os olhos voltados para o alto, que esta oração ecoe dentro de você. Senhor, o dia é teu. Minha mente, minha família, meus passos. Conduz tudo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários. Compartilhe este momento com alguém e deixe seu pedido nos comentários. Oramos juntos por você.